Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez, graças a Deus, para poder ler a palavra do Senhor. Estamos aqui no primeiro livro de Macabeus. Nós vamos ler hoje do capítulo 5 até o capítulo 7. Vemos aqui que os judeus estão numa batalha ferrenha contra vários reis, pois esses reis queriam impor sobre eles várias regras, várias culturas, até mesmo adorar falsos deuses. Só que nós vemos que o povo judeu, alguns, infelizmente, aceitaram essas culturas dos reis aqui de outras regiões, porém, a maioria deles permaneceram firmes e permaneceram fiéis a Deus. E aqui nós vemos que Judas Macabeus, ele é um enviado, ele é um instrumento do Senhor para poder ajudar os filhos de Israel, ajudar ali todos eles a permanecerem fiel e temente a palavra de Deus, temente ali ao caminho do Senhor, que é o principal na nossa vida, não é verdade? Então, hoje nós vamos continuar aqui, a gente vai ler, a gente vai perceber aqui com o decorrer da leitura que vamos contar bastante histórias no dia de hoje, então é importante prestar bastante atenção, ok? Vou lendo aqui e ao decorrer da história eu vou dando um pitaco ou outro, mas é importante, é essencial na leitura de hoje a gente focar 100%, a gente prestar 100% de atenção, porque como é uma história, a história a gente precisa ler do início ao fim para poder entender. E aqui, como a gente vai lendo um dia após o outro, a história se decorre aí todos os dias. Então, é importante você estar aqui junto com a gente para que você possa entender, eu ia falar esconder, mas que você possa entender o contexto do que a palavra de Deus tem para nos ensinar através do livro de Macabeus. Então, logo aqui já no início, no capítulo 5, a gente vai ver que os judeus eles estão por uma busca de uma independência política dos países vizinhos, pois vários reis dos países vizinhos ali do povo judeu estavam tentando impor, como eu disse, essas regras, essas situações para poder privilegiar somente os reis, os seus interesses próprios, só que muitos deles, guiados aqui por Judas Macabeus, não aceitam essas situações. Então, alguns reis querem até mesmo exterminá-los. Porém, Deus caminhava junto com o seu povo. Então, vamos já iniciar aqui no capítulo 5, para você entender de fato o que eu estou querendo dizer e o que a Bíblia tem para mostrar para nós no dia de hoje. Quando as nações vizinhas souberam que os judeus tinham reconstruído o altar e consagrado novamente o santuário como antes, ficaram muito irritadas. Resolveram acabar com os descendentes de Jacó que viviam no meio delas e começaram a matar e eliminar as pessoas do povo judeu. Então Judas atacou os descendentes de Esaú, moradores de Idumeia, na região de Acrabatena, que estavam cercando Israel. Judas derrotou-os fragorosamente, os humilhou e lhes carregou os despojos. Depois, Judas lembrou-se das maldades da gente de Beã, que era permanente armadilha e obstáculo para o povo, por causa das emboscadas que armavam pelos caminhos. Ele os obrigou a se refugiarem nas próprias torres. Depois que os cercou, os destruiu, incendiou as torres com tudo e todos que estavam dentro delas. Em seguida, marchou contra os amonitas, onde enfrentou um exército numeroso e bem armado, comandado por Timóteo. Teve de enfrentar muitas batalhas. No final, porém, aqueles foram derrotados por Judas, que os esmagou. Depois de se apossar de Jazer com seus distritos, Judas voltou para a Judéia. Os pagãos que moravam em Galaade também se aliaram contra os israelitas que viviam em seus territórios, querendo eliminá-los. Os israelitas se refugiaram na fortaleza de Dátema e mandaram esta carta a Judas e seus irmãos, dizendo: Os pagãos se reuniram ao nosso redor contra nós e querem destruir-nos. Já estão prontos para vir tomar a fortaleza onde nos refugiamos. O comandante do exército deles é Timóteo. Venha livrar-nos das mãos deles, pois muitos dos nossos já tombaram. Todos os nossos irmãos que moravam no distrito de Tobias foram mortos. Suas mulheres e seus filhos foram levados prisioneiros e seus bens foram saqueados. Cerca de 1.000 pessoas já morreram. Então a gente percebe aqui que o massacre era muito grande. Todos queriam acabar com os povos israelitas.
O pessoal de Judas ainda estava lendo a carta quando chegaram outros mensageiros vindos da Galiléia. Estavam com as roupas rasgadas e traziam esta notícia. Todos de Ptolemaida, Tiro, Sidônia e da Galiléia dos pagãos se uniram contra nós para nos aniquilar. Logo que Judas e os soldados ouviram contar tudo isso, foi convocada uma grande assembleia para resolver o que fazer em favor dos irmãos que estavam em dificuldade, perseguidos pelos pagãos. Judas disse a seu irmão Simão: escolha os homens que você quiser e vá libertar os irmãos que estão na Galiléia. Eu e meu irmão Jonatas vamos para Galaade. Para defender a Judéia, deixou o resto do exército sob o comando de José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo. Recomendou-lhes: comandem as tropas, mas não entrem no combate contra os pagãos enquanto não voltarmos. A tropa de Simão era de 3.000 homens, que deviam ir para a Galiléia. A tropa de Judas era de 8.000, que deviam ir para Galaade. Simão foi para a Galiléia, onde travou várias batalhas contra os pagãos. Enfrentou, esmagou os pagãos e perseguiu-os até as portas da Ptolemaida. Tomaram cerca de 3.000 deles e Simão recolheu os despojos. Em seguida, tomou os judeus da Galiléia e de Arbates, juntamente com as mulheres, filhos e pertences, e com grande alegria os levou para a Judéia. Então a gente viu aqui que Simão foi até na Galiléia para poder salvar alguns povos judeus, para poderem voltar para a Judéia, para poder resgatar eles ali daquela situação tenebrosa que eles estavam vivendo. Enquanto isso, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o rio Jordão e caminharam 3 dias pelo deserto. Aí, cruzaram com os nabateus, que foram ao encontro deles amigavelmente e lhes contaram tudo o que havia acontecido com os seus irmãos em Galaade. Muitos deles estão cercados em Bozora, Bozor, Alimas, Casfo, Macede e Carnaim, cidades grandes e fortificadas. Outros se reuniram nas restantes cidades de Galaade, e o inimigo decidiu atacar amanhã as fortalezas, conquistá-las e exterminar num só dia todos os que nelas se encontram. Imediatamente Judas e o seu exército mudaram de direção e tomaram o rumo de Bósora, atravessando o deserto. Tomou a cidade, matou todos os homens à espada, recolheu os despojos e incendiou a cidade. Partiram daí à noite e foram até a fortaleza. Ao amanhecer, avistaram um grande exército, carregando escadas e máquinas de guerra, para conquistar a fortaleza e já estavam começando a atacar. Percebendo que a luta já tinha começado e que a gritaria da cidade subia até o céu, em meio ao som das trombetas e de um clamor intenso, Judas falou a seus homens: lutem hoje por seus irmãos. Olha para você ver aqui a importância de uma pessoa ali conectada com Deus. Lutem hoje por seus irmãos. Então ele estava sendo ali como um líder para poder mostrar para eles aquela vontade que Deus já havia predestinado para todos os homens, ou seja, a gente amar o nosso próximo. Então hoje, no mundo tão egoísta, onde as pessoas estão pensando tanto em si, pensando somente nos interesses pessoais, pensando, não, eu só quero ganhar dinheiro para me poder ostentar, para me poder ter uma vida boa para mim, uma vida boa somente para os meus, somente para as minhas famílias, mas e o próximo? Será que estamos lutando hoje por os nossos irmãos? E os nossos irmãos aqui são todas as pessoas, são todos os outros que estão em outros lugares. Então vamos ajudar as pessoas, vamos lutar pelos nossos irmãos, vamos lutar por um país melhor, vamos lutar por uma cidade melhor, por uma vizinhança melhor, para amizades serem melhores, ou seja, vamos lutar pelo outro, vamos amar ao próximo, pois a Bíblia nos ensina isso. Distribuiu o pessoal em 3 alas por trás dos inimigos, tocando as trombetas e rezando aos gritos. Ao perceber que era o Macabeu, o exército de Timóteo fugiu em debandada, sofrendo uma grande derrota. Nesse dia caíram mortos cerca de 8.000 soldados do exército de Timóteo. Daí, Judas se dirigiu para Alimas, atacou e tomou a cidade, matou os homens, recolheu os despojos e incendiou a cidade. Daí, foi para Casfo,
Macede, Bósor e outras cidades de Galaade e as tomou todas. Algum tempo depois desses acontecimentos, Timóteo organizou outro exército e acampou defronte a Rafom, do outro lado do córrego. Judas mandou espionar o acampamento dele e recebeu estas informações. Todas as nações vizinhas se aliaram a Timóteo, formando um exército muito grande. Também os árabes estão contratados para ajudá-los e estão todos acampados do outro lado do córrego, prontos para atacar você. Então Judas saiu para enfrentá-los. No momento em que Judas e seu exército iam se aproximando do córrego, Timóteo disse a seus oficiais: Se ele atravessar primeiro em nossa direção, não poderemos resistir, porque ele certamente vencerá. Mas, se ele ficar com medo e acampar do lado de lá, então nós atravessaremos e o venceremos. Quando chegou à beira d'água, Judas colocou em forma os oficiais de recrutamento ao longo da margem do córrego e deu-lhes esta ordem: Não deixe ninguém acampar, façam todos atravessar. O próprio Judas foi o primeiro a atravessar na direção do inimigo, e todo o exército o acompanhou. Derrotaram os pagãos, que largaram as armas e se refugiaram no templo de Carnaim. Os judeus tomaram a cidade e puseram fogo no templo, queimando todos os que estavam dentro. Destruída Carnaim, ninguém mais opôs resistência a Judas. Em seguida, Judas reuniu todos os israelitas que viviam em Galaade, grandes e pequenos, com mulheres, filhos e pertences, uma grande multidão para levá-los à Judéia. Assim, chegaram a Éfron, cidade importante e bem fortificada, que ficava no caminho. Não havia jeito de se desviar da cidade, nem por um lado nem por outro. Era preciso passar por dentro dela. O pessoal da cidade fechou as portas e reforçou-as com pedras. Judas mandou uma embaixada com esta mensagem de paz: Precisamos atravessar o território de vocês para voltarmos à nossa terra. Ninguém lhe vai fazer mal. Só queremos atravessar. Eles, porém, não abriram as portas. Então Judas mandou avisar pelo acampamento que entrassem todos em formas para o combate, no lugar onde estivesse. Ficaram todos de prontidão e em seguida começaram a lutar contra a cidade. O combate durou o dia e a noite toda, até que a cidade se rendeu. Mataram à espada todos os homens, demoliram a cidade, recolheram os despojos e atravessaram a cidade, passando por cima dos cadáveres. Em seguida, atravessaram o rio Jordão em direção à grande planície que fica diante de Betsã. Judas ficava reunido os que estavam atrasados e animava o povo por toda a viagem até chegar à terra de Judá. Então subiram felizes e alegres ao monte Sião e ofereceram holocaustos, pois tinham conseguido voltar em paz sem que ninguém morresse. Enquanto Judas e Jonatas estavam em Galaade e seu irmão Simão se encontrava na Galiléia diante de Ptolemaida, os dois comandantes do exército, José, filho de Zacarias, e Azarias, ficaram sabendo das façanhas que eles tinham realizado e comentaram: Vamos nós também ficar famosos. Vamos lutar contra as nações vizinhas. Mandaram avisar os soldados do exército que estava sob o comando deles e se puseram em marcha contra Jânia. Gorgias e seus homens saíram da cidade para enfrentá-los. Aconteceu que José e Azarias foram derrotados e perseguidos até a fronteira da Judéia. Nessa ocasião, morreram cerca de 2.000 homens de tropas de Israel. Foi uma grande derrota para o exército causada pelo fato de José e Azarias não terem obedecido a Judas e seus irmãos. Eles queriam ficar famosos, mas não era da descendência dos homens destinados a libertar Israel. Olha para você ver aqui o que a desobediência pode causar. Ali José e Azarias querendo ficar famoso, querendo ficar conhecido por salvar o povo, eles tomam uma decisão errada, eles entregam ali basicamente 2.000 homens da tropa de Israel à morte. Isso tudo por causa de desobediência. Então você aí que está ouvindo, seja obediente, principalmente aos mais velhos, aqueles que seguem os caminhos de Deus, aqueles que buscam seguir o caminho de Cristo, seja obediente, pois a obediência, cara, vai te levar aí para lugares corretos, né? Não vai te deixar perdido aqui, assim como deixou José e Azarias, que fez até mesmo matar outras pessoas. Olha para você ver o que a desobediência pode fazer.
O valente Judas e seus irmãos tinham grande prestígio diante de todos os israelitas e também diante das outras nações, aonde chegava a sua fama. As pessoas se aglomeravam em torno deles para aplaudi-los. Judas e seus irmãos marcharam para lutar contra os descendentes de Esaú na região que fica ao sul. Tomaram Hebrom e seus distritos, destruíram suas fortificações e incendiaram as torres que as rodeavam. Daí partiram para a região dos filisteus, passando por Marisa. Foi nessa ocasião que alguns sacerdotes morreram na guerra, pois quiseram mostrar valentia e entraram em combate imprudente. Judas dirigiu-se para Azoto, região dos filisteus, e aí destruiu os altares, queimou as imagens dos deuses deles e saqueou a cidade. Depois voltou para a terra de Judá. Então nós vemos aqui uma situação de guerra, alguns reis tentando ali impor as suas regras sobre os israelitas e Judas combatendo firmemente, como diz aqui já na passagem no versículo 32, lutem hoje por seus irmãos. Então a gente vê aqui que Judas Macabeus estava lutando ali por causa dos seus irmãos, colocando um mandamento em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, fazendo as vontades do Pai e amando a Ele verdadeiramente e amando ao próximo também. Vamos aqui agora para o capítulo 6. Quando percorria as províncias do Planalto, o rei Antíoco ouviu falar que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa pela sua riqueza em prata e ouro. Diziam que o templo dessa cidade era muito rico e que havia nela cortinas tecidas de ouro, couraças e armas aí deixadas pelo rei Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que foi o primeiro rei do Império Grego. Antíoco dirigiu-se para o local pretendendo tomar e saquear a cidade. Mas não conseguiu, porque o pessoal da cidade, sabendo da sua pretensão, preparou-se para a guerra e o enfrentou. Antíoco teve de fugir e foi com grande tristeza que deixou o lugar a fim de voltar para a Babilônia. Ele ainda estava na Pérsia quando recebeu a notícia de que as tropas enviadas contra a Judéia tinham sido derrotadas e que Lisias tinha tomado a iniciativa de enfrentar os judeus com poderoso exército, mas teve de recuar. Soube também que os judeus ficavam mais perigosos por causa da quantidade de armas, além de outros recursos e despojos que tomavam dos exércitos que iam derrotando. Contaram também que os judeus tinham tirado a abominação que ele colocara sobre o altar de Jerusalém e que tinham cercado o templo com muralhas altas como antigamente, fazendo o mesmo em Bet-sur, cidade que pertencia ao rei. Ao ouvir essas notícias, o rei ficou apavorado e totalmente atordoado, e caiu de cama, doente de tristeza, pois nada estava acontecendo como ele queria. Olha para você ver aqui, o rei chamado aqui, como é o nome dele? Antíoco, estava fazendo ali as coisas somente pela sua própria vontade, aniquilando a vontade de Deus, deixando a vontade de Deus para lá. E cara, todas as vezes que nós colocamos os nossos planos na frente dos propósitos, à frente dos planos de Deus, é isso que basicamente acontece. O rei ficou apavorado, ficou totalmente atordoado, caiu de cama, doente de tristeza, pois nada estava acontecendo como ele queria. Então ele estava colocando as suas vontades na frente da vontade de Deus. Olha que ensinamento que a Bíblia já está nos ensinando aqui. Mesmo sem dizer com essas palavras, a gente percebe que todas as vezes que nós colocamos as nossas vontades na frente da vontade de Deus, nós só ficamos doentes, nós só ficamos apavorados, atordoados, pois muitas vezes estamos no caminho errado. Mas se confiarmos, se tivermos fé verdadeira nos caminhos e nos planos de Deus, cara, nós vamos ser muito abençoados. Óbvio que vai encontrar dificuldades, nós vamos encontrar alguns obstáculos, mas quando estamos no caminho certo, quando estamos andando no caminho de Deus, meu irmão, não tem nada que pode nos levar para lugares ruins, pois Deus ele é maravilhoso, Deus ele é perfeito e Ele vai nos abençoar. Então não faça como você quer, não faça somente pelas suas vontades, de forma alguma faça pelas suas vontades, na verdade. Faça as vontades de Deus, coloque o propósito de Deus na frente da sua vida e você vai ser muito abençoado. Ficou aí muito tempo cada vez mais deprimido, percebendo que ia morrer. Chamou todos os grandes e lhe disse:
O sono sumiu dos meus olhos, meu coração está abatido de tanta aflição. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição me vejo reduzido? Como é grande a onda em que estou me debatendo, eu que era feliz e estimado quando estava no poder. Agora, porém, estou lembrando os males que fiz a Jerusalém, de onde tirei todos os objetos de prata e ouro que nela havia. Lembro-me dos habitantes de Judá que mandei matar sem motivo. Reconheço que é por causa de tudo isso que hoje me acontecem essas desgraças. Agora estou morrendo, cheio de tristeza e em terra estrangeira. Aqui a gente vê que, basicamente, ele reconheceu as coisas erradas que ele fez e tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Então, se nós colhemos as coisas boas, se nós colhemos os caminhos de Deus, nós colhemos os planos de Deus, um dia, perdão, na verdade, estou falando a palavra errada. Se nós plantamos, não é colhendo, mas na verdade, se nós plantamos as vontades do Pai, se nós plantamos as coisas que Deus quer, se nós plantamos os propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos colher muitas bênçãos. Nós vamos ser aí pessoas abençoadas, pessoas aí bem-aventuradas, pessoas verdadeiramente felizes. Mas se escolhermos plantar as coisas ruins, os pecados, as tentações, deixarmos ser levados aí pelo maligno, pelas coisas desse mundo aqui, cara, infelizmente nós vamos colher a perdição. Então, o que você quer? Você quer que ser castigado como o rei Antíoco por ter plantado as coisas ruins, ou você quer plantar as coisas boas e ser amado aí verdadeiramente e conseguir amar verdadeiramente as pessoas? Fica a sua escolha. Chamou Filipe, um dos seus amigos, e passou-lhe a autoridade sobre todo o seu reino. Entregou-lhe a coroa, o manto e o anel, a fim de que levassem esses objetos para o seu filho Antíoco, a quem deveria educar e preparar para ser rei. E aí mesmo o rei Antíoco morreu, no ano 149, logo que soube da morte do rei, Lisias proclamou como novo rei o filho Antíoco, a quem o mesmo Lisias tinha educado desde criança, e lhe deu o nome de Eupator. A tropa aquartelada na fortaleza impedia sempre a passagem dos israelitas para o templo e os prejudicava de todas as formas, dando assim apoio aos pagãos. Então Judas resolveu desalojá-las daí e convocou todo o exército para cercá-los. Reuniram-se todos e no ano 150 fizeram o cerco da fortaleza. Prepararam rampas e máquinas de assalto. Alguns, porém, conseguiram escapar do cerco, e a eles se aliaram vários israelitas traidores, que foram juntos procurar o rei e dizer-lhe: quando é que o Senhor vai fazer justiça em vingar nossos irmãos? Nós nos submetemos voluntariamente ao seu pai, seguindo as orientações e obedecendo fielmente às ordens dele. Os resultados é que nossos compatriotas cercaram a fortaleza e nos tratam como estranho. Mais ainda, mataram todos os nossos que lhes caíram nas mãos e saquearam nossas propriedades. E não é só contra nós que eles estão erguendo a mão, mas também contra o território que pertence a você. Hoje, por exemplo, estão cercando a fortaleza de Jerusalém para tentar tomá-la, e já fortificaram o templo e a cidade de Betsu. Se não o surpreender rapidamente, farão coisas ainda piores, e você não será mais capaz de segurá-los. Ao ouvir isso, o rei se inflamou, reuniu todos os seus amigos, os generais do exército e os comandantes da cavalaria. Foram convocados também tropas mercenárias, vinda de outros reinos e até mesmo das ilhas do mar. O contingente chegou a 100.000 soldados de infantaria, 20.000 de cavalaria e 32 elefantes treinados para a guerra. Eles atravessaram a Idumeia, acamparam perto de Betsur e lutaram contra a cidade por muitos dias. Construíram máquinas de guerra, mas os judeus saíam da cidade, queimavam as máquinas e lutavam corajosamente. Então Judas deixou a fortaleza de Jerusalém e foi acampar em Bet-Zacarias, defronte ao acampamento do rei. Então o rei levantou-se de madrugada e transferiu o exército com todo o seu contingente para o caminho de Bet-Zacarias. Aí os dois exércitos se prepararam para a batalha e tocaram as trombetas. Mostravam aos elefantes suco de uvas e de amoras, a fim de incentivá-los para o combate.
Distribuíram esses animais no meio das alas do exército. Junto de cada elefante colocaram 1.000 homens encouraçados, com malhas de ferro e capacetes de bronze. Além disso, 500 cavaleiros escolhidos foram destacados para cada elefante. Aonde o elefante ia, eles iam também, sem nunca se separar do animal. Sobre cada elefante havia uma forte torre de madeira, toda coberta, que era presa ao animal por correias. Em cada torre, além do indiano, iam 3 soldados que combatiam de cima do animal. O restante da cavalaria, protegida pela infantaria, ia nos 2 lados do exército para atacar o inimigo e dar cobertura às alas. Quando o sol começou a brilhar nos escudos de ouro e bronze, a montanha inteira ficou brilhando e faiscando por causa dos escudos, que pareciam tochas acesas. Parte do exército do rei se havia colocado no ponto mais alto dos montes. A outra parte estava mais abaixo. Eles marchavam compacta e ordenadamente. Quem ouvia o vozerio de tanta gente, o tropel dessa multidão e o ruído das armas, ficava apavorado, pois era realmente um exército muito numeroso e bem armado. Judas, porém, foi em frente com o seu exército a fim de lutar. Do exército do rei caíram 600 homens. Eleazar, o Abarão, viu um dos elefantes revestido com as insígnias reais, mais alto do que os outros elefantes, crendo que o rei devia estar aí. Resolveu dar a vida para salvar o povo, esperando assim conquistar uma fama eterna. Corajosamente ele se foi enfiando pelo meio das alas do exército, matando à direita e à esquerda. Os pagãos afastavam-se dele para os lados. Acabou chegando bem debaixo do elefante, cravou nele a espada e o matou. O elefante, porém, caiu por cima de Eleazar, e este morreu aí mesmo. Ao ver a força do rei e a capacidade dos exércitos, os judeus bateram em retirada. Então a gente viu aqui que pela primeira vez os judeus têm que bater em retirada diante do exército inimigo. Então você percebe aqui que o inimigo estava tentando atacar os judeus e eles têm que recuar um pouco. Olha para você ver. Até nos mostra que até nos ensina que às vezes também é tempo de recuar. Se algo não está dando certo, se algo a gente percebe que não está na hora de atacar, vamos dizer assim, é preciso recuar. Então a gente percebe aqui que, cara, todas as estratégias que eles estavam usando ali para se defender, para proteger os seus irmãos, para proteger o seu povo, eles estavam usando. Mas é importante manter a fidelidade em Deus, pois somente em Deus que nós vamos saber a hora de ir para cima, a hora de atacar e também na hora de recuar. É importante ter muita fé e muita sabedoria para seguir a vontade de Deus. Os soldados do exército do rei foram em direção a Jerusalém. Ai, peraí, que meu pé formigou. Deixa eu me ajeitar aqui. Para lutar contra os judeus. O rei cercou a Judéia e o Monte Sião. Fez também um acordo com os habitantes de Bet-sur. Estes saíram da cidade porque já não tinham provisões para resistir ao cerco, pois era o ano sabático, o repouso da terra. Foi assim que o rei tomou Bet-sur. Instalou aí uma guarnição para defender a cidade. Ele ficou acampado em volta do templo por muitos dias. Construiu rampas e diversas máquinas de assalto, lança-chamas, atiradeiras, escorpiões para atirar projéteis e fundas. Mas os judeus também fizeram máquinas de guerra, que combatiam as do rei e ficaram lutando por muitos dias. Nos depósitos não havia mais alimentos, por ser o ano sabático e também porque os que tinham escapado das outras nações para a Judéia consumiram o que sobrara de mantimentos. Ficaram poucos homens no templo, pois, forçada pela fome, a maioria se dispersou, voltando cada qual para a própria terra. Lisias recebeu a notícia de que Filipe, aquele que o rei Antíoco, antes de morrer, tinha encarregado de educar o filho, Antíoco, para fazê-lo rei, estava de volta da Pérsia e da Média, acompanhado dos exércitos que tinham ido com o rei. A intenção de Filipe era assumir o poder. Lisias ficou aflito e deu a entender que era preciso sair deste lugar. Disse ao rei, aos generais e aos soldados: Dia a dia estamos ficando mais fracos.
Nossas provisões já são poucas e o lugar que estamos cercando está bem armado. Além disso, os assuntos do reino estão esperando por nós. Vamos estender a mão para essa gente e fazer um acordo com eles e com todos os de sua nação. Vamos reconhecer o direito deles de viver conforme suas leis, como faziam antigamente, pois eles se inflamaram e fizeram tudo isso por causa de suas leis que nós quisemos abolir. A proposta agradou ao rei e aos generais. Então Lisias mandou aos judeus propostas de paz que eles aceitaram. O rei e os generais confirmaram um acordo sob juramento e os que estavam cercados na fortaleza puderam sair sob essas condições. Quando o rei chegou ao Monte Sião, viu as fortificações do lugar, mas, quebrando o juramento que havia feito, demoliu a muralha que havia ao redor de Sião. Em seguida partiu às pressas para Antioquia, onde encontrou Filipe, que se havia apoderado da cidade. Lutou contra ele e tomou a cidade pela força. Então a gente vê aqui que o povo está ali em uma situação vulnerável. O que vai ser daqui para frente? Vamos aqui entrar no capítulo 7 para a gente poder ir descobrindo. No ano 151, Demétrio, filho de seu louco, partiu de Roma e desembarcou com poucos homens numa cidade do litoral e aí se proclamou rei. Logo que entrou no palácio real dos seus pais, os militares prenderam Antíoco juntamente com Lisias a fim de apresentá-los a Demétrio. Ao saber do caso, porém, Demétrio disse: "Não quero que vocês me mostrem o rosto desses indivíduos." Então mataram os dois e Demétrio ocupou o trono do seu reino. Alguns indivíduos apóstatas e ímpios do povo de Israel, conduzidos por Alcimo, que aspirava ao cargo de sumo sacerdote, se apresentaram e acusaram o seu povo diante do rei, dizendo: "Judas e seus irmãos mataram todos os partidários do rei e nos expulsaram de nosso país. Mande alguém de sua confiança para examinar a devastação que Judas causou a nós e à província do rei. Castigue a todos eles e aqueles que os apoiam." O rei escolheu Báquides, um de seus amigos, governador das regiões do outro lado do rio Eufrates, homem importante no reino e da confiança do rei, e o mandou com o ímpio Alcimo, confirmando no cargo de sumo sacerdote, dando-lhe ordem para castigar os israelitas. Eles partiram para a Judéia com grande exército. Báquides mandou alguns mensageiros a Judas e seus irmãos, com falsas propostas de paz. Olha para você ver aqui. O inimigo trazendo ali falsa proposta de paz. Estes, porém, não deram ouvido às palavras deles, porque perceberam que tinham vindo com muitos soldados. Apesar de tudo, um grupo de escribas se reuniu com Alcimo e Báquides para buscar uma solução justa. Os assedeus foram os primeiros israelitas a pedir paz. Pensavam assim: quem veio com o exército é um sacerdote da descendência de Araão. Ele não nos vai trair. Báquides conversou amigavelmente com eles e até jurou: "Nós não vamos fazer nenhum mal, nem a vocês e nem a seus amigos." Os assedeus acreditaram neles, porém Alcimo prendeu 60 deles e matou-os no mesmo dia, conforme a passagem da Escritura. Espalharam em volta de Jerusalém os cadáveres e o sangue dos seus devotos, e não havia ninguém para os sepultar. Para você ver, infelizmente caíram aqui na falsa promessa de paz. A partir daí, o medo e o pavor tomaram conta do povo. Diziam: eles não têm sinceridade nem honradez, faltaram à palavra e ao juramento. Para você ver que a gente percebe que o homem, ele não cumpre com a sua palavra, não cumpre com a sua honra, com a sua sinceridade. Então, a importância de não colocar a sua fé nas coisas humanas, não colocar a sua fé no homem, mas sim naquele que não vai mentir, naquele que é fiel, naquele que é totalmente verdadeiro, que é Deus. Então, não coloque a sua fé no homem, e sim em Deus, pois Deus não é homem para mentir. Báquides saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Zete. Aí mandou prender muitos homens que tinham passado para o seu lado e mais alguns dentre o povo. Em seguida os matou a todos e jogou na cisterna grande. Depois confiou a região a Alcimo, deixou o exército com ele a fim de dar-lhe força e voltou para junto do rei. Alcimo batalhava pelo cargo de sumo sacerdote. Em torno dele
reuniram-se todos os agitadores do povo, conseguiram dominar a Judéia e fizeram um estrago enorme em Israel. Judas notou que o mal provocado por Alcimo e seus companheiros entre a gente de Israel era muito maior que o provocado pelos pagãos. Percorreu, então, todo o território da Judéia, castigando os traidores e impedindo-os de fazer incursões pelo país. Ao ver que Judas e seus companheiros estavam ficando mais fortes e reconhecendo-se incapazes de resistir a eles, Alcimo voltou para o rei e os acusou de muitas maldades. Então o rei mandou Nicanor, um dos seus generais mais importantes, inimigo mortal dos israelitas, para exterminar o povo. Nicanor chegou a Jerusalém com numeroso exército e mandou falsas mensagens de paz a Judas e seus irmãos, mais uma vez tentando enganar. Dizia: não é preciso haver guerra entre mim e vocês. Vou aí com poucos homens para fazer-lhes uma visita de amigo. E foi procurar Judas. Os dois se cumprimentaram amavelmente, mas os inimigos estavam preparados para saquear Judas. Olha a importância aqui de não colocar a sua fé nos homens. Ele aqui foi fazer ali uma falsa proposta de paz, mas por trás das costas dele, ele já estava preparado para saquear a Judas. A importância de não confiar nas coisas, não confiar nos homens, mas sim no projeto de Deus. Deus é o único 100% fiel. Então vamos criar fidelidade, criar confiança naquele que é 100% fiel. No entanto, o Judas percebeu que a visita de Nicanor era uma armadilha e ficou com tal medo que não quis tornar a vê-lo. Nicanor também percebeu que suas intenções tinham sido descobertas e partiu para enfrentar Judas em Carfá-Salama. Tomaram cerca de 500 homens de Nicanor e os outros fugiram para a cidade de Davi. Depois disso, Nicanor subiu ao monte Sião. Alguns sacerdotes e anciãos do povo saíram do templo para cumprimentá-lo cordialmente e mostrar-lhes o holocausto que era oferecido na intenção do rei. Nicanor, porém, caçoou, ridicularizou, cuspiu neles e disse as maiores insolências. E jurou com raiva: se vocês não me entregarem agora mesmo, Judas e seu exército, juro que eu incendiarei este templo quando eu voltar vitorioso. E saiu daí furioso. Os sacerdotes entraram no templo, ficaram de pé diante do altar e do santuário e começaram a clamar a Deus, chorando. Olha para você ver, diante da humilhação, diante da fraqueza, diante da tristeza, o que nós devemos fazer? Clamar o nome de Deus, pois Ele nos escuta no mais alto do céu e Ele vem ao nosso socorro. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, clame, louve, ore, reze para Deus e Ele vai ouvir a sua súplica. Então, não busque as coisas, não busque a solução nas coisas desse mundo, mas sim aquele que se encontra lá nos altos dos céus, pois Ele é capaz de nos ouvir e vir ao nosso encontro, sarar e curar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema que nós estivermos passando. Tu escolheste esta casa para que o teu nome fosse invocado sobre ela, para que fosse uma casa de oração e prece para o teu povo. Executa vingança contra esse indivíduo e seu exército, que eles morram à espada. Lembra-te das blasfêmias deles e não lhes conceda descanso. Nicanor saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Horon. Aí veio juntar-se a ele um exército da Síria. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e rezou assim: quando os mensageiros do rei disseram insolências, o teu anjo foi ao acampamento deles e matou 185.000 homens. Da mesma forma, esmaga hoje este exército que aí está na nossa frente, para que todos fiquem sabendo que Nicanor blasfemou contra o teu templo. Condena-o na medida do mal que ele praticou. Os exércitos se enfrentaram no dia 13 do mês de Adar, e o exército de Nicanor foi derrotado. Ele foi o primeiro a tombar em combate. Os soldados, quando viram que Nicanor tinha caído morto, deixaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia, desde Adasa até perto de Gazara, tocando as trombetas atrás deles, com toque de alarme. De todos os povoados da Judéia que ficavam próximos, o povo saía e os cercava, de modo que uns se voltaram contra os outros. Dessa forma caíram todos mortos a espadas, sem sobrar nenhum.
Recolheram os espojos e fizeram o saque. Cortaram a cabeça e a mão direita de Nicanor, que ele tinha levantado com desprezo, e as levaram para mostrar ao povo em Jerusalém. O povo ficou muito alegre e comemorou esse dia como dia de festa. Resolveram celebrar esta data anualmente no dia 13 de Adar. Assim a Judéia ficou tranquila por algum tempo. Olha para você ver aqui, a gente finalizou com a leitura, mas a blasfêmia que ele cometeu, cara, ele colheu aqui aquilo que ele plantou de forma justa. Algo que a própria passagem aqui está nos ensinando é não blasfemar. Deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil. É não blasfemar contra a palavra de Deus. Blasfemar é desrespeitar, é mentir, é colocar palavras na boca de Deus. Então, a importância de não blasfemar. Então, você aí que está ouvindo, não blasfeme. Tome cuidado com as blasfêmias, com as coisas que saem da tua boca, para você não mentir, para você não desrespeitar a palavra de Deus. Então, não brinque com a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Não blasfeme contra a palavra de Deus. Tá bom? Siga firme, confie nele e respeite-o. Tema o Senhor e ame a ele sobre todas as coisas. Tá bom? Um beijo, um abraço para você. Amanhã nós estamos de volta. Tchau, tchau.